O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia, e a vós que estáis em casa, a nossa acolhida, você que nos acompanha pela Rede Nazaré de televisão, pela rádio web Basílica de Nazaré e os demais meios de comunicação que estão coligados. Você que está aí no estrangeiro e que nos vê pela rede mundial de computadores. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos acompanhando esta semana o segundo livro dos Reis, que vai narrar a história da decadência dos reinos de Israel e Judá. Nós sabemos que o livro dos Reis, tanto o primeiro como o segundo, trata do final do reinado de Davi, o começo do reinado de Salomão e a sucessão de Salomão, que leva a uma cisão, a uma separação no reino, já que as 10 tribos do norte não aceitam se submeter ao neto de Davi, ao filho de Salomão, Roboão, e formam um reino à parte, o reino de Israel. As 2 tribos do sul, Judá e Simeão, continuarão com a família de Davi. Então o livro dos Reis, o primeiro, vai nos contar essa história. E o segundo narra a decadência do reino de Israel e também do reino de Judá. Por que estes reinos decaíram? Porque seus governantes, especialmente os do norte, nós vimos ontem, na leitura de ontem, o final do reino do norte, quando Israel foi invadido e sua população, os que sobreviveram ao massacre, foram deportados para a região da Mesopotâmia. E um pequeno grupo que fugiu para se refugiar em Judá. E hoje nós estamos vendo Judá sobre ameaça de um poder estrangeiro, de um poder pagão, de um poder arrogante, representado pela figura de Senaqueribe, este rei da Síria. A Síria era uma região que se localiza hoje onde está o Iraque, no coração da Mesopotâmia. E os assírios se caracterizavam por serem dominadores crudelíssimos. A simples menção de que um reino estava sendo atacado pelos assírios já era causa de pânico e terror na população, porque os assírios tinham práticas bárbaras, selvagens. Eles usavam mutilar todas as populações submetidas, cortavam narizes, orelhas, ninguém ficava intacto, literalmente. De uns eles cortavam orelhas, de outros eles cortavam narizes, de outros eles cortavam mãos, de outros pés. Aqueles que eles não massacravam, maltratavam. E qualquer sinal de rebelião era seguido de um massacre sanguinolento. Então, era um povo odiadíssimo pelos seus vizinhos. E eis que estão fazendo pressão sobre o reino de Judá. O rei de Judá,
que naquele momento tem ainda o rei de Judá que ficou fiel à dinastia de Davi. E eis que, dentre os sucessores de Davi, infelizmente, os próprios descendentes de Davi também não foram fiéis aos mandamentos do Senhor. E houve, para vocês terem uma ideia, numa sucessão de mais ou menos 20 reis da família de Davi, após Salomão, só sete foram fiéis, seguiram o exemplo de Davi na fidelidade e no temor do Senhor, porque Davi é o rei modelo. Você dirá, mas com todos os erros que Davi teve? Sim, mas por quê? Porque Davi, ele podia errar, mas quando ele era alertado e quando ele era corrigido pelos profetas, quando ele sabia que estava desagradando o Senhor, Davi aceitava a penitência e fazia a correção, sem revolta. Então Davi se submetia e procurava não errar mais. Infelizmente, seus sucessores não foram assim. Mas hoje nós temos um desses 7, Ezequias. Este será um dos 7 bons sucessores de Davi. E Ezequias, se vendo numa situação, como diríamos, periclitante, uma situação extrema, ele está com o exército de Senecaribe às portas de Jerusalém. Vocês imaginam o que é isso? Vocês imaginam o que é isso? Não dá nem para imaginar. Imagine se Belém estivesse sendo cercada pelos muçulmanos jihadistas. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Toda a nossa população cristã sob a ameaça do extermínio, da escravidão, as mulheres novas, velhas, meninas, idosas, expostas a todo tipo de violência, a catedral, a Basílica de Nazaré, expostas ao incêndio e à destruição. Imaginais, que coisa horrível. Nós nem conseguimos imaginar uma coisa dessas. Esta era a situação de Jerusalém, cercada por Senecaribe. E ele, na sua arrogância, envia uma carta ameaçando Ezequias. Tu pensas que tu podes confiar no teu Deus? Os deuses das outras nações caíram nas mãos dos meus pais e nas minhas. Onde estão eles? E Ezequias vai ao templo e apresenta ao Senhor a carta de Senecaribe e apresenta a demanda. Senhor, e agora o que é que vamos fazer? Só temos o Senhor para nos socorrer. E o Senhor socorreu. O Senhor socorreu enviando uma peste que dizimou o poderoso exército de Senecaribe e uma revolta na sede do reino, lá na própria Síria. E assim, sem que os israelitas necessitassem praticamente derramar sangue, o Senhor operou uma grande libertação. Por isso que o salmista fez esse cântico maravilhoso, no qual ele diz que o Senhor estabelece a sua cidade para sempre. No Evangelho, nós temos, antes de chegarmos no Evangelho, aqui está uma lição que Ezequias nos dá: confiar em Deus. Não devemos temer as potências humanas, devemos confiar em Deus. Stalin, durante o final da Segunda Guerra, queria exterminar os poloneses, se não me falha a memória. E aí alguém disse, mas o Papa vai reagir. E ele pergunta, quem é este senhor? Quantas divisões de tanques ele tem? Era o Papa Pio XII. Ele disse, ele não tem nenhuma divisão de tanques. Ele tem lá uns soldadinhos armados com as lanças. Só isso. Pois eu tenho 50 divisões de tanques. Meus irmãos e minhas irmãs, nós perguntamos, onde está Stalin?
Onde estão os seus tanques? As suas 50 divisões de tanques? Viraram sucata. E ele está com a infâmia, um infame, um tirano dos mais odiosos que já pisou a face da terra. Que Deus tenha piedade da alma dele. Está vendo? Não foi só no passado que o Senhor libertou o seu povo. Hoje ainda o Senhor opera. Não tenhamos dúvida disso. E Jesus no Evangelho vai nos dar algumas instruções. Primeiro, ele diz assim, uma linguagem dura que Jesus usa, não é? Não deis aos cães as coisas santas e não atireis vossas pérolas aos porcos. Isso é uma advertência para nós hoje, porque hoje se fala muito em inculturação, que o Evangelho tem que entrar nas culturas, que o Evangelho tem que dialogar com o mundo. Epa! Devagar com andou que o santo é de barro. Você não pense que é assim. Claro, o Evangelho vai se adaptar às culturas, mas veja bem, nós nunca podemos abrir mão dos valores inegociáveis do Evangelho para satisfazer as tendências do mundo. Não tem como. Não tem como. Não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. Porque se nós abrirmos mãos, depois eles pisarão em nós. Por exemplo, você na escola, alguém chega e diz assim, olha, tem um pai aqui que está incomodado com o crucifixo na escola. Vamos tirar para não incomodar esse pai. Você tem que chegar na APM, na Associação de Pais e Mestres, na reunião, e colocar, peraí, nós somos cristãos. A maioria de nós eleitores, somos cristãos. O Brasil é a terra de Santa Cruz. A nossa bandeira traz a cruz. Traz a cruz, padre. A bandeira do Brasil atual traz o Cruzeiro do Sul. E a bandeira do Império? Tinha uma cruz no alto da coroa. Logo, como é que você quer tirar a cruz para atender a demanda de um, quanto a maioria é cristã? Ah, mas a lei, a Constituição. Muito simples. Fazemos uma emenda à Constituição, uma emenda popular à Constituição. Pronto. Não temos que transigir. Não, mas é politicamente correto. Politicamente correto. Aí começa assim, tirando os crucifixos das escolas. E amanhã, vão fazer o quê? Vão colocar um tapume em volta da Basílica de Nazaré? Vão implodir o Cristo Redentor? Vão proibir as bandeiras dos países que trazem a cruz de ser hasteadas? Exemplo, a bandeira da Inglaterra, que traz não uma cruz, mas 3. Aliás, do Reino Unido, a cruz de São Jorge, da bandeira inglesa, a cruz de Santo André, da bandeira escocesa, e a cruz de São Patrício, da Irlanda. Então veja, isso aqui é um exemplo que nós estamos dando. Mas há muitas outras coisas, piores até. Não vamos liberar o aborto, porque... Como? Não está escrito não matarás? E nós cristãos vamos concordar com uma coisa dessas? Então nós não podemos abrir mão dos valores cristãos. Padre, não diga isso. Não vão gostar, vão querer agredir a igreja, vão querer nos... Ué, Jesus morreu na cruz por nós. E nós cristãos devemos dar a vida pelo Evangelho. Nossos irmãos no passado tiveram que levantar a bandeira da cruzada, tiveram que pegar em armas para defender os inocentes que estavam sendo mortos. Não estamos tendo que pegar em armas para defender os que estão sendo ameaçados pelos jihadistas no Oriente? Então veja, os valores do Evangelho não podem ser jogados fora. Não podemos trocar o nosso tesouro, não podemos trocar o ouro do Evangelho pela moeda falsa do mundo, minha gente.
Senão amanhã perdemos o ouro do Evangelho e eles ainda vão tirar a moeda falsa da nossa mão. Por isso, o Senhor nos ensina a viver, a agir. Também Jesus diz, no Evangelho de hoje, que nós devemos fazer aos outros o que queremos que eles façam a nós. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer ser tratado com dignidade? Trate com dignidade. Você quer ser respeitado? Respeite. Jesus nos ensina a viver. Ele diz que nisso consiste a lei e os profetas. Todo mundo quer ser bem tratado, não é? Então, devemos tratar a todos bem. Jesus também nos alerta que a porta do mundo é larga, a porta da perdição é larga, o caminho é espaçoso, é um asfalto, que é um veludo, uma seda. Não tem dificuldade para você se perder no mundo. Mas a estrada da salvação é estreita e pedregosa. É mais difícil de se caminhar nela, mas ela leva à salvação. Então Jesus coloca para nós os caminhos que nós devemos seguir. Tem um caminho do mundo, tem um caminho do Evangelho. Tem um caminho que leva à morte, tem um caminho que leva à vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não podemos seguir ideias, práticas que vão de encontro ao Evangelho, que são contrárias ao Evangelho. Se são contrárias ao Evangelho, não importa de onde venham, não servem. Ah, mas é moda, mas é modernidade, mas é progresso. Se vai contrário ao Evangelho, não serve. Meus irmãos e minhas irmãs, confiemos no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.